Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui nesta oportunidade para falar da Palavra de Deus. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, deixe os seus comentários, é muito importante para nós. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã? O texto sagrado aponta realmente para Cristo? Estas e outras questões responderemos nesta videoaula. Nesta lição nós temos o texto áureo que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 105. O salmista está colocando aí que luz, lâmpada para os pés, bem próximo, e luz para o caminho. Então, quando o salmista escreveu isso, ele se referia a uma lâmpadazinha de barro com óleo, com azeite, que clareava pouquinho. Na época não tinha luz elétrica. Então ele diz que a palavra de Deus para ele é isto, é o suficiente para clarear os seus pés e o seu caminho. Que a palavra de Deus seja o mesmo para mim e para você. Nossa verdade prática diz assim: a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então nós temos aí que a palavra de Deus realmente ela é um guia seguro para a nossa vida. E todos os dias nós somos instigados a ler, a meditar, para que possamos conhecer um pouco mais das Escrituras e para conhecer um pouco mais sobre ela e entender que ela realmente é para nós um caminho seguro e ela pode nos dar sabedoria e prudência. Muito bem. O nosso texto bíblico se encontra em Salmo 119, do 97 ao 105. Eu quero ler com vocês apenas o primeiro versículo, para que a gente possa ganhar tempo no comentário da lição. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Então nós temos aqui nesta lição que vai falar sobre essa questão do guia para nós. A Bíblia só é guia quando ela é lida e obedecida. Se colocarmos em obediência à palavra de Deus, ela se torna um guia para nós. Por isso que é necessário que eu e você leiamos a Bíblia e a examinamos, para que a gente possa entender que nela estão revelados todas as palavras que nós precisamos conhecer para a vida eterna. Tiago vai falar que a palavra de Deus ela transforma a nossa natureza. Lembrando que nós estávamos mortos e através do momento em que aceitamos a Jesus, a palavra de Deus veio em nós e nos ressuscitou. Então a palavra tem esse poder de transformar. Jesus vai dizer para Nicodemos, só é necessário nascer da água e do Espírito. Então a água aí representa a palavra de Deus. E também nós vamos ver
aí na questão aqui, nesta lição, nós vamos ver que a Escritura, ela é um alicerce constituído de sabedoria, prudência para a vida. Duas palavrinhas, linda, maravilhosa, mas a praticidade dela, a vivência dela é que é maior do que você possa imaginar. Elas já são, só de comentar e estudar sobre elas, já é importante, imagina vivê-las no dia a dia. Prudência e sabedoria. Torna a vida de qualquer cristão um viver agradável. O nosso primeiro tópico diz assim: a Bíblia é um alicerce para a vida, A Bíblia é um alicerce. Quando fala de alicerce, está falando de estrutura. E quando falamos de estrutura, nós temos que entender que a Bíblia, ela é a única e infalível revelação escrita, divinamente inspirada. Nós estamos desde a primeira lição estudando a palavra de Deus, e nesse estudo nós já vimos que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. Mas o segredo é ouvir a palavra e colocá-la em prática, tá? Se fizermos isso, a Bíblia diz que o homem que faz isso é comparado, e aí ele vai lá para Mateus, comparado àquele que constrói a sua casa sobre a rocha. E ele vai lá para Mateus, capítulo 7, verso 24. Vamos ver aqui, Mateus 7, 24. Olha o que diz Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, escutar as palavras e colocá-las em prática. Este é o segredo. Ler a palavra, ouvir a palavra e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Isso é muito importante quando a gente começa a analisar por esse ângulo. É importante. Nesse texto que eu acabei de ler, o próprio Jesus vai aí fazer aí, né, nessa ilustração de Jesus, né, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo, a fim de alcançar a virtude e um destino glorioso. O próprio Cristo é a rocha. Então, quando nós lemos aqui o verso, que eu faço questão de ler: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A rocha aí, nós estamos vendo aí claramente aí, falando, né, que a vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo. Cristo é a rocha verdadeira. Nós temos aí 1 Coríntios 10 e 4. Diz assim, olha, 1 Coríntios 10 e 4. Não dá para nós ler todos, mas pelo menos uma parte deles. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Glória a Jesus. É muito importante nós pararmos para pensar e analisar a palavra de Deus dessa maneira, meus amados. Porque quando a gente faz isto, nós estamos realmente fazendo a coisa da melhor maneira possível. Então, o próprio Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. Nós vamos ver João falando: só tu tens as palavras de vida eterna. Uma coisa importante para mim e para você:
resumindo tudo isso, tá? Nem as crises desta vida, nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo e na sua palavra. Então, todas as vezes que nós temos a palavra de Deus conosco e a colocamos em prática, nada pode abalar a nossa vida espiritual. Segundo tópico, a palavra de Deus é luz. Nós lemos lá na verdade prática, né? Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então o salmista está falando aí dessa orientação, né? Para cada passo do nosso viver, instruções para todo o curso da vida. E Pedro fala como uma luz que alumia em lugar escuro, ó. Segunda carta de Pedro 1:19. Segunda carta de Pedro 1:19. Diz assim o texto bíblico: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então, com isso a gente chega à conclusão da importância da palavra de Deus, tá? Então, a luz das Escrituras dissipa toda a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Nós estamos vivendo momentos difíceis, momento desesperador com esta pandemia, e para clarear a nossa vida, trazer paz ao nosso coração, é só a palavra de Deus sendo vivida e praticada, lida e praticada no nosso dia a dia. Isso é importante. O próprio Cristo lá em João 8:12 vai dizer: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Nós temos visto ultimamente muitas pessoas se suicidando. O que é um suicídio? Quando a pessoa chega a um ponto que ela diz: não tem mais jeito para mim. Na frente dela, ela está uma trevas medonha, ela está no meio de uma escuridão, que ela não vê saída, e ela diz: vou tirar a minha vida. É uma coisa covarde, mas tal é o desespero, tal é a situação mental que a pessoa está vivendo, que ela perde o controle. Muitos até em depressão fazem isso, mas infelizmente a Bíblia nos dá conselhos para nós, né? Paulo vai ensinar que nós devemos andar como filhos da luz, isto é, afastado da prática dos pecados. Então nós não devemos andar nos pecados. 1 João 3,6 vai dizer isto. Terceiro tópico: a palavra de Deus é imutável, quer dizer, ela não muda. O que ela diz e vai acontecer. Ela não muda. Então, além da inspiração divina, tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é nossa autoridade final de fé e prática. Alguns livros, né? No geral, a maior parte dos livros contém erros, precisam ser feitas reedições, correções. A Bíblia não precisa ser editada, a Bíblia não precisa ser modificada, a Bíblia não precisa passar por mudanças, tá? Nem ser atualizadas, ok? Então a Bíblia, ela é diferente dos livros. A Bíblia, ela permanece inalterada, tá? Então, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões de ética e da moral cristã não sofreram mudança. Os valores cristãos são permanentes,
Olha que interessante isso daí. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. Vamos ver lá a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aleluia! E aí nós chegamos aí nesse tópico nós acabamos de falar. Temos agora o segundo tópico da nossa lição. A Bíblia nos torna pessoas sábias. Lembra que o título que a Bíblia é um guia para a nossa vida. Então já tivemos a oportunidade de ver que ela é um alicerce para nós, ela é luz, ela é imutável, e agora vamos ver que ela também, a palavra nos torna pessoa sábia. Mas antes de falarmos, vamos ver o conceito de sabedoria, né? Então sabedoria tem um sentido aí, tem as palavras gregas aí, Sofia, e tem um sentido de habilidade, experiência, qualidade de quem é sábio. Então nós vemos aí, dentro da teologia pentecostal, a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Isso é importante, ok? Então, conhecimento sem a prática não produz sabedoria. Então, a partir do momento que você lê a palavra, você coloca em prática, você vai adquirir sabedoria. Então, é a prática da palavra no nosso dia a dia que gera sabedoria. Segundo tópico, Deus é a fonte da sabedoria. Tudo está ligado a Deus. Sabedoria é um atributo de Deus, não é um atributo humano, tá? Ele é a fonte, ele é a própria sabedoria. Não se discute. Vamos ver Provérbios 2 e 6. Olha o que diz Provérbios 2 e 6. Provérbios 2 e 6 diz assim: Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Então ele é a fonte primária da sabedoria, não vem de outro lugar, tá? Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus, ok? Paulo vai escrever aos Efésios, lá em Efésios 1, 8 e 9, e vai falar sobre isso. Então, Deus, ele é a verdadeira sabedoria, e as suas palavras aí, e os seus atos são igualmente sábios. Então, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus, são considerados pessoas sábias. Olha que interessante. A partir do momento que você aceitou Jesus como Salvador, você tem Deus em sua vida. Você tem Deus e você tem a palavra. A partir do momento que você lê a palavra e a coloca em prática, você está tomando posse da sabedoria. Isso é importante. Terceiro tópico nosso. O temor é o princípio da sabedoria. Quando fala temor aqui do Senhor, é o princípio do saber, não é medo, né? Não significa aqui medo, mas sim reverência, tá? Então é uma atitude que se inicia, essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. Então é reverência. Então se diz que a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio do saber. Quando você reverencia a Deus,
você já está se tornando sábio. Olha que interessante na palavra de Deus. Provérbios 1:7. Nós já lemos isso, mas vamos ler de novo, tá? Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam sabedoria e instrução. Oh, glória! Então está aí para nós esse texto, deixando claro aí essa postura para nós, né? Para que não haja dúvida. Então, essa atitude aí é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria, tá? Então, temor a Deus produz entendimento, né? Olha o que diz Romanos, faz questão de ler Romanos 12, bem compassado, para que a gente entenda o que Deus está falando conosco através de Romanos 12. Romanos 12 diz assim, olha o que diz Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto ele é autoexplicativo, tá? Então, o nosso corpo vivo sendo apresentado a Deus, e Paulo vai dizer para a gente não se conformar com esse mundo de forma nenhuma, mas que haja em nós uma renovação da nossa mente. Havendo uma renovação, nós vamos experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então tudo vai a partir do momento que você passa a renovar a sua mente, tá? Então essa expressão fica claro para nós. Então tudo vai através das escrituras aí, né? Por meio da obediência às escrituras, tá? Os cristãos passam a viver como pessoas sábias, tá? Em contraste, os que rejeitam, né, ao Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. Então aqueles que não conhecem a palavra de Deus, aqueles que não colocam a palavra de Deus em prática no seu dia a dia, permanecem na ignorância. O que quer dizer a palavra ignorância? Aquele que não tem conhecimento de alguma coisa. O ignorante é aquele que não conhece. É que a palavra ignorante tomou um sentido e acabou virando, se você chamar alguém de ignorante, ele vai se sentir ofendido, porque virou uma ofensa. Mas na verdade a palavra, olha, você é ignorante, está querendo dizer, você não tem conhecimento deste ou daquele assunto. Mas aqui a palavra de Deus está deixando claro para nós, aqueles que não conhecem a palavra, eles acabam vivendo na ignorância. E não é desejo de Deus que os seus filhos, aqueles que o aceitaram como Salvador, continuem vivendo na ignorância. Não é desejo de Deus isso, de forma nenhuma. Quarto ponto, os benefícios da sabedoria. Quando nós paramos para meditar na palavra, o salmista vai colocar aqui, né? Quando ele, começou a meditar, ele se tornou mais sábios do que todos à sua volta. Olha o que diz Salmo 119, do 98 ao 100. Vamos ler, né? Salmo 119. Salmo 119, do 98 até o 100. Olha como texto. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos.
Desviei os meus pés de todo caminho mau, porque guardo os teus preceitos. E aí ele vai falando sempre a respeito da palavra de Deus, da importância de seguir e guardar a palavra de Deus. Isso é claro para nós. Toda vez que nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, nós vamos adquirir sabedoria, tá? Salomão vai aí assegurar que a pessoa sábia tem muitos benefícios. Dentre eles, acumula conhecimento, ganha alma, torna-se próspero, exerce domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforço na busca da sabedoria. Então é importante a gente ir atrás da sabedoria, porque ela tem muitos e muitos benefícios. E nós só temos a ganhar e a aprender dentro da palavra de Deus. Terceiro tópico: a Bíblia e a prudência para a vida. Lembrando que nós falamos, só para recordar, nós falamos que a Bíblia é um alicerce para a vida, a palavra de Deus é um alicerce, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é imutável. E entramos no segundo tópico falando que a Bíblia nos torna pessoa sábia, conceito de sabedoria, Deus é a fonte de sabedoria, os benefícios de sabedoria. E agora o terceiro tópico, a Bíblia e a prudência. E aí quando fala de prudência, né, nós vamos entender aí que a prudência tem a ver com a sensatez, né? E vamos lá, Provérbios 14, verso 8. Provérbios 14. Diz assim, ó. Provérbios, deixa eu ver aqui de novo. Provérbios 14, versículo 8. Ó, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia do insensato é engano. Olha que interessante. Verso 15: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então está aí claramente deixando claro para nós aí que prudência significa sensatez. E lá no grego nós temos aí a palavra aí, né, que o adjetivo grego sinetos enfatiza uma decisão inteligente. Então quando a gente fala em prudência, é uma decisão inteligência. E o dicionário Vini vai destacar aí o grego, né, phonesis, phronesis, suas declinações denotam sabedoria prática, né? Denotam sabedoria prática. E sinese sugere a avaliação que procede à ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Então, prudência é isto, né? É um bom senso, é cautela, tá? Uma pessoa prudente é capaz de discernir aí, fazer a escolha correta. E eu diria que prudência é contar até 10 para tomar uma decisão, para ofender alguém, para responder alguém. Então é importante que a gente tenha essa postura. Segundo tópico, a prudência do justo. A pregação de João Batista tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência do justo, tá? Agora, a mensagem de salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão, tá? E Paulo vai declarar aí que a graça de Deus, né, nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente. Olha como as duas trabalham juntas, né? A sabedoria para compreender a verdade, a prudência para agir corretamente. Então, segundo a vontade de Deus, essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura da Escritura, comunhão com o Espírito Santo. Então,
Então olha que tudo é um conjunto. Eu tendo oração, leitura das Escrituras, comunhão com o Espírito Santo, eu vou ter também, prudência para poder saber agir. Então a importância da prudência. Terceiro tópico, os benefícios da prudência. Então o livro de Provérbios, vai descrever aí os benefícios da prudência. Eu vou ler lá em Provérbios 1, do 1 ao 6. Provérbios 1, já passamos lá, mas vamos lá. Provérbios 1, do 1 ao 6. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e suas proposições, Então nós vemos aí, nessa questão, está dizendo para nós aí, claramente aí a respeito dos benefícios, E quando a gente fala em prudência, nós estamos falando autocontrole para não revidar no momento das ofensas, humildade para não ficar se exibindo aí de conhecimento, a correta tomada de decisões, é importante, o pensar antes de agir para não ser influenciado, isso é prudência, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Então, tudo isso nós entendemos como prudência. Então a prudência está dentro de tudo isso que eu citei, tá? E tem mais, e o desviar-se do perigo, Eu já testei, estou retomando por meio de soluções antecipadas. Agora lá nos evangelhos, Cristo vai enfatizar que uma pessoa prudente, ele tem a palavra de Deus como regra. E aí vai citar lá Mateus 7,24, que nós lemos, que o homem que é prudente constrói sua casa sobre a rocha. Então ele se porta com retidão, ele cumpre seus deveres, com fidelidade. Ele cuida com esmero da vida espiritual, ele mantém acesa a chama do Espírito. Então a Bíblia exorta a viver prudentemente e não como nécios. E a nossa conclusão vai dizer que a Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Então leia a Bíblia. Texto sagrado aponta para Cristo. Cristo é o único caminho que nos leva à vida eterna. Nessa nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência à Escritura, o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como os filhos da luz. Então, fazendo um resumo geral, aceitamos a Jesus, temos Deus dentro de nós, lemos a palavra, estamos sempre com a presença da palavra no nosso coração, presença do Espírito Santo. Então nós vamos ter sabedoria, nós vamos ter prudência e nós vamos saber como agir no nosso dia a dia. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima lição. Fique na paz do Senhor.